Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Muito bom ver cada um de vocês aqui presentes essa noite. A palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. E com cada um de vocês aqui presente, nós podemos ter a plena convicção de que, invocando o nome do Senhor, a presença dele será derramada em nosso meio aqui, amém? A palavra do Senhor Deus em Romanos 8, versículo 31 e 32 diz o seguinte: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Amém. Irmãos, quando nós falamos disso, nós não estamos falando necessariamente de coisas materiais, mas estamos falando justamente daquilo que nos faz humanos e nos liga a Deus, que é derramar amor, derramar paz, derramar alegria e principalmente aquilo que Ele derrama gratuitamente sobre as nossas vidas todos os dias, que é a graça dEle. Que nós nunca venhamos nos esquecer que aquele que veio, se entregou por cada um de nós, Ele está aqui no nosso meio. E em breve, irmãos, muito, muito em breve, estará voltando para nos levar para a nossa nova morada. Porque aqui é só uma passagem, irmão. Está difícil? Eu sei que está difícil, mas continua. Continua, porque quando nossos olhos fecharem, ou quando olharmos para os céus e vemos o Criador chegando, irmãos, estamos indo para a melhor parte da nossa vida, da nossa existência, que é ao lado do Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, oramos ao Senhor, meu Deus, agradecidos, Pai, porque essa noite, Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor. E por conta disso, Pai, glorificamos o Teu santo e poderoso nome, Pai, que cura, que restaura, Deus, que liberta, Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, estaremos louvando ao Senhor, Pai, dizendo como o Senhor Deus é bom, como o Senhor Deus é grande, Pai. Senhor Deus, Pai, não nos deixe, Senhor Deus, Pai, sermos levados pelas mentiras de Satanás, dizendo que não podemos levantar nossas mãos, Pai, porque pecamos, porque brigamos com a esposa, brigamos com o marido, porque discutimos com o filho, discutimos com o irmão da igreja, porque fizemos tal coisa, porque fizemos aquela outra coisa. Senhor Jesus, cremos, Pai, que se confessarmos, Pai, o nosso pecado diante do Senhor, Deus, o Senhor vai nos perdoar, Deus, e nos dar graça, Senhor Jesus, Pai, para lutar, Senhor Jesus, contra as tentações, Pai. Senhor Jesus, cremos, Pai, que em Tua presença encontramos força, Pai. Em Tua presença, Pai, encontramos libertação, Senhor Jesus. Que aqueles que estão presos, Senhor Deus, Pai, em vícios, Pai. Que aqueles que estão presos, Pai, em sentimentos, Pai, melindrosos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai, para que a Tua graça, a Tua poderosa mão, Pai, esteja, Pai, estendida sobre cada uma de nossas cabeças, Pai. Derramando, Senhor Jesus, Pai, derramando amor, Pai, derramando alegria, Senhor Deus, Pai, enchendo o nosso coração com a Tua presença. Espírito Santo, ministra, Pai, ao nosso coração essa noite, Pai. Levantaremos nossas mãos, meu Pai, e oramos para que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, Pai, como aroma suave, Pai, pois bendito é o santo nome do Senhor e não há nenhum outro nome maior que o Teu, Deus. Obrigado, Pai, por nos permitir chegar aqui. Entregamos este culto, Pai, em Tuas mãos, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Salva
Muito comigo acerca de oração e aconteceu algumas situações essa semana no meu serviço que eu queria compartilhar. Tem uma moça que trabalha comigo e que acontecem algumas coisinhas, assim, alguns atritos, digamos, sabe, em relação dela comigo. E essa semana aconteceu uma coisa que a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, como que o cristão sofre perseguição? Só que na hora que eu pensei nisso, o Espírito Santo já me incomodou. E foi um incômodo assim, acho que eu pensei algo errado, sabe? No outro dia aconteceu uma outra situação de novo. E aí eu não tive o mesmo pensamento. A única coisa que Deus me falou foi: você tem o conhecimento da palavra. E a palavra diz que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. Não que ela seja a minha inimiga, mas é que a gente tem... O primeiro pensamento que a gente sempre tem quando as pessoas fazem alguma coisa pra gente é: meu Deus, estou sendo perseguido, é meu inimigo, não gosta de mim. Mas às vezes a pessoa só precisa de Deus. Ela só faz aquilo porque ela precisa de Deus e não tem outra solução para a vida dela a não ser Deus. Então a gente tem intercedido pelas pessoas que estão distantes. A gente tem intercedido pelas pessoas que não conhecem a palavra, pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que... E às vezes só porque elas veem uma coisa diferente na gente, elas não sabem o que é, não conseguem entender. E a gente tem intercedido por essas vidas. Então nesse momento eu tenho certeza que tem alguma pessoa que você conhece que precisa de Deus, que a única solução para a vida dela é Jesus Cristo. Então mentaliza ela nesse momento e levanta um clamor, levanta uma intercessão pela vida dela. Amém? Espírito Santo, tem liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Declare que Ele tem liberdade sobre a sua vida, amém? tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O perdão de Deus, ele tem poder para salvar e para curar as vidas. Então, nesse momento, declare que o perdão de Deus pode sarar a sua alma e ele pode curar a sua alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Somos casa de Jesus. Declare que você é casa de Jesus Cristo. E que ele tem poder para transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ainda em espírito de intercessão, Deus me incomodou muito acerca de oração. A gente ora quando a gente precisa. E antes de começar, antes da votação, né, da questão das eleições, a gente intercedeu muito pelo país. E essa intercessão continua. A gente continua intercedendo pelas pessoas que foram eleitas, a gente continua intercedendo pelas pessoas que estão representando a gente. Então, eu queria que você, nesse momento, levantasse um clamor e uma intercessão pelo nosso país, porque as coisas só acontecem porque Deus permite, e Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem que descansar, porque tudo que acontece, nenhuma folha cai se Deus não permitir. Você não atravessa a rua se Deus não permitir. Você não levanta de manhã se Deus não permitir. Lá em Isaías 51:4 fala assim: escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Então, tudo que está acontecendo nesse exato momento no Brasil, no mundo, acontece porque Deus permite. Então, levante um clamor pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que Deus abençoe as pessoas que estão nos representando, que estão à frente. Amém?
Mais perto quero estar.
Aleluias. Mais perto nós queremos estar do Senhor, não é verdade? Nesse mesmo espírito, leva o seu pensamento ao Senhor. Hoje é ceia. Não como hoje é um dia especial, podemos dizer assim, mas todos os dias nós temos que nos achegar diante do Senhor. Todos os dias nós carecemos de chegar diante a cruz e matar a nossa carne. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Nem a morte, nem a vida pode separar do amor de Deus. Nós acabamos de cantar que, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Pai, o teu povo clama a Ti, Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nossas vidas nessa noite. Pai, que nós possamos Te louvar, nós possamos Te adorar. Pai, tudo aquilo que impede, Pai, de chegarmos diante do Senhor, Pai, que caia por terra nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Pai, mudar, transformar, renovar as nossas vidas, ó Pai. Deus, que toda a obra do inimigo caia por terra. Toda acusação de Satanás caia por terra. Pai, que nós possamos, ó Pai, ser livres para Te adorar, para exaltar o Seu santo nome. Que toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Pai, nós Te louvamos, ó Deus, nós Te exaltamos. Deus, que nada, Pai, venha, Pai, nos separar do Teu amor. Louve a Ele, aleluia. Mais perto quero estar, Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Amém. Eu quero dizer também, você que veio preparado para dizimar e ofertar na casa do Senhor, esse é o momento. Pega o seu dízimo, a sua oferta na sua mão, nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu poder, Pai. Aqueles, Pai, que trouxeram seus dízimos, suas ofertas nessa noite. Aqueles também que não puderam contribuir também, Pai, que o Senhor venha abençoar. Pai, abrir as portas, as janelas do céu sobre a vida de cada um. Pai, derramando as Suas bênçãos, ó Pai. Pai, as Suas bênçãos, ó Pai, ela é infindável para os Seus filhos, ó Pai. E Deus, que o Senhor venha derramar a Tua graça e o Teu poder. Se alguém entrou aqui, Pai, nessa noite, Pai, precisando de algo da parte do Senhor. Pai, se precisa de uma porta de emprego. Senhor, se precisa, Pai, resolver algo na família. Senhor, se tem alguma enfermidade ou algo assim, Senhor. Pai, que o Senhor venha com a Tua graça e com a Tua soberania sobre nossas vidas. Senhor, nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti todos os dias, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Pode vir aqui, amém, irmãos? Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, nós vamos falar hoje sobre a maravilhosa graça de Deus, ou a vida segundo Deus. Irmãos, nós somos um povo abençoado. Obrigado, Tio. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo especial para Deus. Então sinta-se amado. Sinta-se parte deste reino. Nós vamos ver aqui, nós vamos entender um pouquinho sobre isso nessa noite. Diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança,
a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Que a palavra do Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós observamos essas cartas aqui, que Paulo ele escreve para Tito, Paulo ele escreveu para Timóteo também, essas duas cartas aqui de Timóteo e Tito são consideradas cartas pastorais, porque eram para ajudar pessoas ou ministros de Deus para proclamar o Evangelho. E aqui, quando nós olhamos para Tito, ele fica lá em Creta, uma cidade ali na Grécia. Creta, vocês sabem que tem um carro chamado Creta. Quando você vê algum nome assim, eu gosto de pesquisar. Creta, aqui no caso seria a cidade, os cretenses. Tito ficou nessa cidade. Então Tito, ele começou a ficar ali, porque Paulo deixou ele. Tito foi até o Senhor Jesus por intermédio de Paulo. E Paulo viu isso, que Tito ele tinha um grande talento na área administrativa. Ou seja, ele dominava os papéis. Quem gosta de ficar em frente a um computador, digitando, tranquilo? Quem gosta? Poucas pessoas. A maior parte não gosta muito, né? Porque tem que ser um trabalho mais tranquilo. Por exemplo, já pensou um sanguíneo ou um colérico ficar na frente de um computador o dia inteiro? Ele vai ter problema uma hora. Ele é muito agitado, ele não para, então ele não consegue. E Tito, ele é um camarada mais fleumático, mais melancólico, mais tranquilo. Gente, precisamos de pessoas assim em todas as áreas. Sabe por quê? Há muitas pessoas que têm dificuldade. Eu sou muito agitado. Isso a gente vê muito em casamentos também. Ou dentro de casa. Você vê lá, tem um irmão agitado, uma irmã tranquila, ou vice-versa. E um tem dificuldade com a lerdeza do outro. Não é assim? Mas não é que o outro é lerdo, é o temperamento. É a personalidade, muitas vezes precisa ser tratado, lógico. Né? Se é muito quieto, muito parado, tem que dar um choque. Algumas pessoas brincam, né? Mas aqui, Tito, ele tinha essa personalidade. Irmãos, pessoas assim são ótimas na questão administrativas, minuciosas para ver algumas coisas. Por exemplo, enquanto eu estou pregando, algumas pessoas olhando para os papéis caíram aqui. São pessoas detalhistas, são pessoas, né, que tomam alguns cuidados assim. Há outras que não, deixa aí, que se dane, como diz o outro. Mas é assim na nossa vida, e a gente precisa entender os temperamentos do outro. Por que a minha esposa age dessa forma? Eu sei trabalhar com o temperamento dela, eu sei trabalhar com o temperamento do meu filho, que ele é muito parado, ele não consegue ir. Vamos, meu filho, vamos, meu querido, e não vai, não adianta. São questões temperamentais. Pois bem, nós precisamos desses temperamentos. Tanto aquele que faz acontecer, o outro também faz acontecer. E esse aqui, ele consegue controlar aquele agitado. Vocês têm pessoas assim do seu lado? É bom, viu? Às vezes você está indo, você não consegue parar para analisar algumas coisas, e essa pessoa te ajuda. Isso é a graça de Deus também. Eu gostaria de ver alguns pontos nessa noite com vocês sobre a maravilhosa graça de Deus, ou a vida segundo a graça de Deus. Você vive debaixo da graça de Deus? Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é você viver livre. Aquele peso da religião, se eu faço alguma coisa, alguém condena. A palavra de Deus diz que eu sou livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus, não para fazer o que quiser, porque aí é libertinagem. Nós somos livres para ter uma vida livre e liberta. Nós somos libertos por Cristo Jesus. Amém? E a primeira coisa aqui, a convicção da graça. Olha só o que diz o versículo 11. Eu vou pregar no sermão expositivo. Vou destrinchar o texto aqui. Então hoje não vai ser temático. Eu prego mais temático. Hoje vai ser mais expositivo. A convicção da graça. Tito capítulo 2, versículo 11 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus
se manifestou Salvador a todos os homens. Esse se manifestou aqui indica, o verbo é uma referência à encarnação. De quem? De Cristo. A encarnação de Jesus, ou seja, a primeira vinda de Cristo. Olha só, nós, pelo menos a igreja, nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Quando Jesus voltar, vai ser repentino, nós acreditamos. Outros acreditam que não. Então, de repente, dependendo da corrente teológica que a pessoa acredita, é totalmente diferente. Aqui nós acreditamos que Jesus veio, encarnou, ele se transformou como homem. Lembra? Jesus era Deus, ele se fez como um de nós, se transformando em homem. A primeira vinda. Agora nós aguardamos a segunda vinda, que pode acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. Você está preparado para subir? Se Jesus voltar hoje buscar você está preparado para ir com ele? Quem que merecia subir? Ninguém merecia subir. Ninguém merece a graça. Nós somos agraciados por Deus porque Ele desejou. Ele olhou para você e disse assim: eu quero essa pessoa. Eu quero você. Não dependia de mim. Não dependia. A salvação, sim, tem a responsabilidade humana. Nós sabemos disso, a soberania de Deus é a responsabilidade humana. Mas não dependia de mim. Deus me escolheu. Há muitos versículos assim. Então a graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Nós sabemos que algumas pessoas não vão querer. As pessoas estão sedentas para ouvir o Evangelho. Pessoas aí fora, você conversa, ela quer ouvir o Evangelho de Cristo. Elas querem sair daquele mundo de dificuldade, aquele mundo de problemas. Nós temos problemas, mas agora parou. Agora com Deus. Agora Cristo nos ajuda a resolver nossos problemas. Imagina sem Deus, como que eu resolvo os meus problemas? Você tem a convicção da graça de Deus sobre a tua vida? Isso é muito importante. Porque senão eu não vivo uma vida feliz. Eu não vivo uma vida alegre aqui na terra. Não tem como. E só para a gente entender isso. João 6,44 fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o ressuscitarei no último dia. Olha só, nós fazemos uma exegese, nós fazemos uma análise dos textos, e nós pegamos não apenas um versículo, mas vários. Preste bem atenção nisso. Ninguém pode vir até Cristo se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Se Deus não trouxer o Zé por intermédio de Cristo, não adianta. Isso é graça. Isso não é merecimento. Isso é graça de Deus, por meio da fé. Entende? Se ninguém pode vir se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar. E aquele que o Pai envia, ninguém pode arrebatar das mãos. Então isso também é uma segurança eterna da nossa salvação. Eu sou seguro, e não é por isso que eu vou sair pecando, não é por isso que eu vou fazer libertinagens por aí, não. Agora, o desejo do salvo é estar em comunhão com Cristo, o desejo do salvo é estar em comunhão com seus irmãos, o desejo daquele que é salvo por Cristo, ele não tem medo da morte mais. Essa música que nós cantamos aqui, Mais Perto Quero Estar, algumas pessoas não gostam porque remete a uma música de velório, mas nem sempre. Mais perto quero estar, Senhor, de Ti. Mais perto, eu quero estar mais perto de Deus. Não é na questão da morte. E algumas pessoas colocam isso no quesito da morte. E não é isso. Então tenha convicção da graça sobre a tua vida. Não viva com medo. O que pode acontecer? Irmãos, aqui esse verbo, como eu falei, significa que Jesus veio e me deu vida. Quem te salvou? Eu não sei, o pecado pode tirar a minha salvação. Olha só, o pecado é maior que a graça. O sacrifício que Jesus fez, o pecado tirou. Gente, o pecado não tira a sua salvação. Eu ouvi
que o pecado tira a minha salvação por meio da graça. Mas a Bíblia não fala isso, eu não posso mentir. Eu não posso errar. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Que eu sou um povo escolhido de Deus, que eu sou salvo. O sacrifício de Jesus é muito maior do que um pecado que eu faço aqui na terra. Eu vou pagar sim pelos meus pecados, eu vou pagar. Tem consequências. Agora dizer que o pecado é uma coisa, salvação é outra. Ah, sou salvo, então agora eu vou bagunçar. Eu vou sair da igreja e vou para os lugares. Não, o salvo não pensa dessa forma. Se ele pensa porque não é salvo, precisa de um discipulado. É simples. O que eu não posso é ficar maquiando isso. Mas isso é graça. Deus derramou sua graça sobre nós. Eu preciso estar alegre, irmãos. Eu preciso ter alegria. Eu tenho vivido uma vida pesada, uma vida que não condiz com aquilo que o Senhor Jesus me libertou. Ele me libertou de complexos, de traumas. E eu vivo uma vida fechada. Eu não tenho felicidade. Eu não passo esperança para as pessoas. Que evangelho é esse? Eu vivo uma vida livre por Cristo. Entenda bem, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o meu mestre manda, o que o meu Senhor manda. Amém, irmãos? Segundo, a continuação e a coragem da graça. Irmão, isso aqui é muito mais profundo, então isso aqui requer um pouquinho mais de entendimento. Por quê? É fácil eu dizer algo aqui, é simples, mas e se eu não mostro, e se eu não provo? Eu sei que eu vou prestar contas com Deus, então eu preciso ensinar a igreja de uma maneira correta. Essa graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Sabe o que é impiedade? Sabe quem pratica impiedade? É o ímpio. Aquela pessoa que não está nem aí para nada, aquela pessoa odiosa. Ela ama o mal. Então eu preciso agora renunciar isso. Agora eu preciso renunciar às paixões mundanas. O que é paixão mundana? É aquilo que o mundo, o sistema do mundo, apresenta para mim. Olha que bonito, ó, tá vendo? Faça isso você também, todo mundo está fazendo. Nós estamos inseridos dentro de uma cultura, e uma cultura diferente. Se eu faço parte de uma cultura do céu, então eu preciso viver uma cultura diferente. Nós temos uma cultura aqui da terra, né? A vestimenta, as músicas, os filmes, a cultura, aquilo como que é feito, né? A cultura de um povo. E hoje, como que eu vivo a minha cultura? Com a cultura do céu? Então essa graça, ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Irmãos, é tão bom ter sabedoria em resolver algumas coisas, em você tomar decisões diante de algumas circunstâncias que requer sabedoria de Deus, de uma maneira sensata. Eu preciso ter equilíbrio em todas as coisas. Eu preciso ter cautela em todas as áreas da minha vida. E de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa nesta era presente. Então eu preciso, como um servo de Deus, continuar essa graça. Ter coragem para me posicionar, não é somente na área política, como um cristão também. Se posicione, olha, isso aqui eu não quero. Isso aqui não faz parte da minha índole. Isso não faz parte do meu caráter. Muito obrigado. Muitas vezes eu tenho uma atração pelo mundo secular. Às vezes nós temos, por exemplo, vou falar marcha para Jesus. Eu não sei se é para Jesus, mas faz de conta que a marcha para Jesus. Todos ali são evangélicos cristãos? Não. Há muitas pessoas simpatizantes da marcha. Simpatizantes que acham legal. Ah, vamos lá, né? Um trio elétrico tocando, é legal, bacana. Mas nem todos são. E outras pessoas, por exemplo, cristãs, têm uma certa atração pelo mundo, o que o mundo oferece. Olha, eu não gosto, mas sabe, eu não gosto gostando. Isso acaba me atraindo. Essas coisinhas assim, eu sei que é errado, eu sei que Deus não gosta, mas, sabe, eu não sei, eu não consigo me controlar. Esse tipo de coisa vai acontecendo. Irmãos, a gente precisa dominar as nossas paixões.
A Bíblia fala sobre isso. Eu preciso dominar aquilo que vem para a minha vida, se é ruim. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 1, fala assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Amém? Os ímpios, aquelas pessoas que não têm Cristo, que não têm Deus, eles fogem sem que ninguém os persiga. Não coloque política na mente agora, porque senão nós achamos que é só política. E aqui, ó, mas os justos são ousados como um leão. Você é ousado? Eu não posso ficar brigando, gente, por causa de qualquer coisa. Eu sou ousado, eu sou como um leão. O justo, aquele que pratica a justiça, ele é ousado como um leão. Ele não tem medo, ele não foge, não. Ó, quem tem problema para resolver aqui? Já pensou no problema, né? Só foi falar, né? Já pensou e tá amarrado. Resolva. O problema está aqui, vamos lá, vamos resolver aí. Não foge, não. O problema está ali, vamos resolver o problema. O que tem? O que eu vou fugir do problema? Não, encare. Sabe, porque vai ter outra amanhã, é o leão por dia, né? E vamos resolvendo isso. Porque isso aí diz tudo a ver com o nosso caráter cristão. Então, continue e tenha coragem da graça de Deus sobre a tua vida. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Aí sim você é um vencedor. Terceiro, a consumação da graça. A consumação da graça, versículo 13. Tito 2,13 fala assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa bendita esperança, para aqueles que acreditam nessa corrente teológica da pré-tribulação, a bendita esperança acontecerá a qualquer momento. Jesus voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Nós aguardamos esta esperança. Sabe, tem hora, irmãos, algumas pessoas com depressão pensam muito nisso. Tem hora que é melhor ir embora. E a gente não pode julgar, porque a depressão, infelizmente, é uma doença que acaba afetando todo o sistema nervoso, emocional, psíquico. E a pessoa, ela pensa dessa forma. E nosso corpo, lá em Romanos, capítulo 1, fala que ele anseia por nossa casa espiritual, por nossa casa original. Eu não sou daqui. Você não é daqui. Se você creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é só questão de tempo para você voltar para sua pátria celestial, onde não haverá choro, onde não haverá problemas, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá mais nada que faça nos chorar. Ali sim haverá somente alegria e gozo na presença de Deus. Essa bendita esperança que nós aguardamos, a segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Aí sim é a consumação da graça. E em quarto e último ponto, é o preço da graça. A graça não vem de graça, vem de graça para a gente. Tito 2,14 fala assim: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Jesus se entregou por você. A expiação de Cristo inclui, nós vamos participar da ceia, a referência particular dos eleitos e universal, de todos. Jesus morreu por todos, certo? Mas a pessoa que não quer receber Jesus, certo? Jesus morreu por todos? Sim, mas aquele não quer receber Jesus, amém? Não, amém. Então esse não quer. Então Jesus morreu por todos? Esse é um tópico para outro episódio. Vamos lá. Expiação significa que Deus dá o perdão. Então agora não preciso mais ficar procurando, fazendo sacrifícios de tolo, como a Bíblia diz, atrás de perdão. Já tenho perdão. Eu preciso confessar o meu pecado dia após dia. Pequei aqui, confesse. Porque o pecado tem consequências ruins. Então peça, Deus dá o perdão dos nossos pecados. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se reconcilia.
com Deus, por intermédio de Jesus. Mas não para por aí, irmãos. Essa reconciliação requereu o sacrifício de alguém em substituição do pecador arrependido. Precisava sim vir alguém morrer para nos religar com Deus. Jesus Cristo é chamado na Bíblia do Cordeiro de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha-se uma espécie de expiação, de oferecer, pedir perdão dos pecados, os sacerdotes faziam isso. Tinha que ser um cordeiro sem pecado. Tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. E Jesus veio e substituiu isso. Jesus foi o nosso substituto. Ou seja, ele fez a expiação por nossos pecados. Sabe o que é isso? É um inocente dando a sua vida, o seu sangue, no lugar do nosso. Isso é graça. Isso é graça. Para nos reconciliar com Deus. Para que Deus, na sua santidade, perdoasse os nossos pecados. Não tinha como Deus, na sua santidade, chegar até nós, porque nós somos seres pecadores, desde o nosso nascimento. Então eu preciso da graça de Deus, do intermédio de Deus, através da fé, para reconciliar com Deus. Através desse sacrifício, Jesus reconciliou plenamente com Deus. Hoje o véu foi rasgado, não tem mais véu. Desde que eu me arrependa dos meus pecados, aí sim eu tenho livre acesso a Deus por intermédio de Cristo. E eu não sei orar como convém. O Espírito Santo que ora por mim, eu não sei orar. Por mais que muitas vezes nós achamos assim, eu queria orar como aquela fulana, aquele fulano, como pastor, olha que oração bonita. Senhor Deus, soberano Pai, Deus de toda graça e misericórdia. Eu não sei orar assim. Irmãos, é o Espírito Santo que ora. Eu posso orar lindo, bonito, mas se eu estiver em pecado, não passa do teto. E se eu também, Deus quer ouvir o nosso coração, a sinceridade. Então fale com o Pai, fale com Deus. Chega diante dele como um amigo. Jesus fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Remir de toda maldade, ou seja, libertar-nos da escravidão do pecado. Hoje, eu como salvo, eu como debaixo da graça de Deus, não da desgraça. Desgraça, irmãos, é sem a graça, tá? Aí tem a graça. A graça, nós estamos debaixo da graça. A desgraça é sem a graça. Então evita falar esse nome. Não vai ser a mulher que vai aparecer. Ensina seu filho da maneira correta. Não chama esse nome, que senão a velhinha vai aparecer para você de madrugada. Não. Ensine o correto para ele. A desgraça é sem a graça de Deus. E é chato chamar uma pessoa isso o tempo todo. Desgraçado. É sem a graça de Deus. Então Jesus veio para isso, para nos libertar da escravidão do pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: irmãos, preste atenção nesse versículo. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida cristã. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Para nada. Para anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é graça. Agora eu não estou mais nas trevas, eu estou na maravilhosa luz com Cristo. Eu preciso entender aquela palavra. Depois anote esse versículo aí, olha cada palavra. Se você está desanimado, você acha que Deus não olha mais para você. Gente, eu sou geração eleita de Deus. Eu sou sacerdócio. Sabe o que é isso? Um sacerdócio real. Você é mais que qualquer presidente dessa terra, sabia? Mas não é para você chegar lá, olha, eu sou maior que você, tá bom? Não é isso. Você é nação santa de Deus, um povo separado, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, no plural,
daquele que nos chamou das trevas. Hoje eu não preciso mais ficar nas trevas, eu estou na luz com Cristo. Você está na luz com Cristo, isso não traz alegria para o meu coração? Isso primeiramente tem que trazer. Por isso que eu tenho que trazer sempre à memória aquilo que me dá esperança. Amém, irmãos? E o último versículo, Tito capítulo 2, versículo 15, para a gente finalizar. É isso que você, pastor, deve ensinar. Não. O que está escrito aí? Nós. Isso é o que você, Cris, Esther, irmã Vera, irmão Vanderlei, é isso que você, Antônio, deve anunciar, deve ensinar. Exorte, repreende com toda a autoridade na palavra. Que ninguém te despreze. A graça de Deus é a base das boas obras. É a base. Mas é essencial que o ministro ou cristão proclame continuamente essa graça, exortando e reprovando. Irmãos, exortação não é xingar a pessoa, ficar com cara feia. Para de fazer isso. Não, isso aí não ganha nada. Isso aí você não vai ter a empatia com ninguém. Eu preciso exortar com amor. Olha, vem cá. Não é assim que funciona, sabe? É lógico, né? Se você exortar 50 vezes, aí a 51 já tem que, né, mudar o procedimento. Mas a exortação é com amor. A exortação sempre é acompanhada de amor. E repreendendo ou reprovando também com a autoridade da palavra de Deus. Não adianta você falar para uma pessoa algo e chegar lá, ó, eu falo isso. Não. É a autoridade da palavra. A palavra de Deus que tem autoridade. Não é a minha palavra. A palavra de Deus fala isso. Que você deve despir do homem velho. E viver agora como um homem novo. Renovado. A palavra que está falando, não sou eu. Então quando você for falar alguma coisa, reprovar, alguma atitude de alguma pessoa, joga na palavra. Fala, é Deus que está falando. É a Bíblia. Porque senão vai ser a minha palavra. E a minha palavra, irmãos, ela precisa ser acrescida, a autenticidade, autenticada com a palavra de Deus. Que ninguém o despreze por conta da palavra. Nem a pessoa chegar em você e ficar desprezando. Olha lá o crentinho. Eu tenho autoridade para falar. Irmãos, eu não baixo a bola em certos lugares. Não. Eu não chego lá retraído assim, tem alguns aí, né, cheio de si. Não, eu não. Eu sei o que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então não é aquela pessoa mundanizada, ímpia, que vai chegar e querer me desprezar. Eu nunca aceitei isso. Nunca. Porque eu não desprezo aquela pessoa. Por que ele vem me desprezar? Na autoridade do nome de Jesus. O que você é? Eu já ouvi várias vezes. O que você é? Pastor. Começa a te desprezar. Aí, vamos bater um papo aqui? Alguém viu o Luiz Felipe Pondé, o filósofo, essa semana falando que os evangélicos estão muito mais inteligentes? Quem ouviu isso essa semana? Eles estavam falando isso. Antigamente tinha esse paradigma, né? Essa fala de que o evangélico era burrão. Lembra, né? O evangélico é burro, o evangélico não sabe de nada. Conversa com um que entende, que passou da página 3, como o próprio Pondé fala, que passou da página 3 de livros. Conversa com ele. Eu converso com professores aqui, escritores. Irmãos, não deixa a desejar em nada. Nada. Mas isso é para a glória de Deus. Isso é a graça de Deus sendo derramada sobre nós. Eu estou dizendo isso, que você não precisa chegar num lugar e se acanhar. Não, você tem a graça de Deus. Não para você chegar lá e sair falando, não. Eu estou dizendo assim, se acontecer algo para a pessoa vir querer te diminuir, te desprezar, lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se. O ímpio está fazendo o que está fazendo. Se ele não se arrepender, onde que ele vai parar? Você sabe. Então, tenha essa autoridade na palavra de Deus. Fora não. Mas dentro do evangelho. E você vai ver só como que Deus vai te usar. Porque a pessoa vai ver uma certa ousadia em você.
Deus, as pessoas vão ver uma certa coragem em você para falar. Porque você não está falando palavras ao vento, palavras ao léu. Não, você está falando algo que você sabe, que você tem autoridade para falar. E Deus vai te usar muito. Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém?